sacerdote, oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono. Forte ao Senhor, glorifique, exalte, exalte a Ele. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar louvando e exaltando o nome do Senhor. Como vocês já cantaram aqui, Ele é o único em nossas vidas. O único que merece toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, todo o louvor. O único que merece todo o nosso coração. Aleluia. Está tão perto, ora, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Ao chão, ao chão. Veja, a vinda está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja,
aplauda o nome do Senhor. Vamos estar recebendo o pastor Leonardo com a palavra do Senhor. Amém? Esse rei, quem não temerá? Quem não temerá o rei? Esse temor não pode ser o temor de medo, mas deve ser o temor de respeito. Eu amo, eu respeito. Eu não tenho medo, ele é bom. Esse rei, ele é bom. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 25. Logo após o sermão profético, no capítulo 25, verso 14, o Senhor ainda no sermão profético, ele diz, Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 14, porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2, granjeou também outros 2 talentos. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos, que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor, bem está, bom e fiel servo.
sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Verso 28. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Palavra dura, né? Eu convido a igreja a se assentar. A palavra do Senhor é assim. Às vezes ela vem com carinho, porque às vezes a gente precisa de um carinho. Às vezes ela vem de um jeito para nos confortar, nos acariciar, nos trazer um alento, né? Um respiro, um amparo, dizer: vem aqui no meu colo, filho meu. Vem aqui que eu quero te abraçar. Por quê? Porque eu te amo. Mas às vezes ele vem também para dar um puxão de orelha. Por quê? A gente não precisa de puxão de orelha? Quem aqui nunca tomou um puxão de orelha do pai ou da mãe? Eu acredito que muitos aqui já tiveram. Eu tive bastante, mas também tive muito carinho. E o nosso Deus, Ele é melhor ainda. Ele faz isso porque nos ama. Como foi mencionado, essa parábola, ela veio em um momento onde o Senhor Jesus estava dizendo das coisas que iriam acontecer, de um futuro. E às vezes a gente não sabe, nós mesmos não sabemos, imaginamos, né? Quem imaginou que ia ter o celular? A gente via, eu via lá na época, em 80 e pouco, Guerra nas Estrelas. O Capitão Kirk tirava um aparelho, era um celularzinho pequeno, e falava: nave, teletransportar. E ele sumia e aparecia na nave, ou saía da nave e aparecia no planeta que ele estava explorando. Quem aqui já viu esse programa? Olha, temos uma irmã pelo menos ali que é contemporânea, né? Já viu esse programa. Mas olha que nós temos hoje celulares muito mais avançados. Quem diria, já se falava do futuro naquele momento lá, e o Senhor está dizendo aqui de um futuro, já há mais de 2000 anos, há mais de 2000 anos Ele vem falando de algo que eu e você estamos escutando talvez hoje, pela primeira vez, ou que devíamos ter guardado, né? A gente canta um louvor que diz:
tua palavra escondi dentro do meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Tua palavra escondi. Então a gente esconde a palavra do Senhor no nosso coração, não é? Mas eu vou falar algo para você, que a gente tem que fazer algo muito maior do que esconder a palavra do Senhor. Você veio aqui hoje para ouvir a palavra do Senhor. Você tem vindo aqui na casa de Deus para ouvir Deus falar com vocês, através dos hinos, através das mensagens, através das orações que são ministradas aqui em cima. E com isso você tem guardado no seu coração, mas não é apenas para que você guarde no coração. Você não pode apenas guardar no coração, porque senão nós vamos ser servos infiéis, como foi ministrado aqui agora nesta parábola dos talentos. Por quê, pastor? Olha, antes, no capítulo 25, logo no primeiro versículo do capítulo 25, vamos trazer aqui a parábola das 10 virgens. E você deve ter ouvido já essa parábola das 10 virgens. Essa parábola, o Senhor conta uma historinha, dizendo que o noivo ele ia se casar com a noiva, ia ter uma festa maravilhosa. Quem aqui gosta de festa maravilhosa? Ainda mais maravilhosa, né? Eu gosto, né? Tem muito comes e bebes, né? Muita alegria, muita música, não é assim? Então é muito bom festa. E aí, o que acontece? A parábola das 10 virgens diz que aquelas mulheres, elas se prepararam, em suas testas tinham lá aquelas medalhas, aquelas moedas que significavam muito para elas. As vestes eram todas iguais, maravilhosas, e cada uma delas tinha uma botija com azeite. Só que 5 delas, as prudentes, elas tinham azeite suficiente, e as outras 5 não tinham. Tinha um pouquinho de azeite, não estavam nem se preocupando. Afinal de contas, quando o noivo passar, quando começarem a proclamar, o noivo está chegando, a gente sai correndo um atrás do outro. Quantas pessoas vão um atrás do outro, né? A gente vai vendo as pessoas, não, porque a voz do povo é a voz de Deus. É mentira. A voz de Deus é uma só e não é a do povo. A voz do povo quer te trazer para o engano, para o erro, mas a voz de Deus quer te trazer para o conserto, quer te chamar a atenção, quer fazer com que você abra os seus olhos, fique desperto, fique acordado, fique atento. Por quê? Porque o noivo vem. O noivo vem, e se você não tiver o azeite, você não vai conseguir chegar aí ao noivo, não vai prosseguir na jornada. Esse azeite é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ir em busca do Espírito Santo de Deus. Não é pecado você desejar ter muito azeite, não. Tem azeite para todo mundo, você não vai estar tirando de ninguém. Você não vai estar tirando. Sabe por quê? Cabe a você buscar o teu azeite. Se você quiser só um pouquinho, você vai receber só um pouquinho. Mas se você quiser muito, Deus tem muito para todos nós, muito para todos nós. Então não é pecado nenhum, e não tem que ter inveja do outro. Por quê? Porque você também pode ter o azeite. Você pode ter tanto azeite quanto o pastor Reniel, quanto qualquer pastor daqui, qualquer obreiro daqui, sabe? Ou da onde quer que seja. Você não precisa invejar, você precisa buscar o azeite, porque ele tem muito para derramar. Aí, a gente sabe bem que as virgens prudentes tinham azeite e chegaram até o Senhor, mas as outras foram comprar o azeite. Elas não estavam precavidas.
elas não estavam diligentes, né? Pera um pouquinho, deixa eu pegar aqui uma reservinha, um galãozinho de 5 litros aqui, porque de repente acaba o azeite, né? De repente acaba o azeite da minha amiga, eu posso ir emprestar, eu posso falar desse amor tão grande. Você tem falado desse amor tão grande para os seus amigos? Para as pessoas queridas e para aquelas que você até nem conhece. É porque é muito bom a gente falar com quem a gente ama, né? Ô, pastor Sérgio, tudo bem? Como você está? Como você passou? Essa semana não te vi, tal. Mas, e aquele que você normalmente não vê ou não percebe? Será que ele não merece um abraço? Não merece a paz, né? Você desejar a paz. Você sabe que você só pode dar a paz se você tiver paz. Você não pode dar uma coisa que você não tem, né? Muita gente dá o que não tem. Está cometendo crime, né? Mas, falando espiritualmente, você tem que ter para dar aquilo que o próximo precisa. Isso no capítulo 25, no início, mas se você olhar antes, no 24, diz: o sermão continua, a parábola dos 2 servos. E depois, o sermão continua, ainda no 24, exortação à vigilância. Então, o que acontece? O Senhor está chamando a atenção para que nós venhamos a vigiar, né? Vigiar é você ficar assim, ó, em sentinela, você ficar apercebido, né? Percebido das coisas que estão acontecendo ao teu redor e saber, ó, isso é de Deus, isso não é, isso aqui é confusão. O que Deus fala sobre isso? Ah, não, olha, estão dizendo isso aqui, deve ser mesmo, sabe? Deve ser. Não, vá buscar. A palavra do Senhor nos revela tudo. Esse Deus, Ele é muito bom. Ele é tão bom, que aqui, nesse texto que nós lemos juntos, Ele vem comparar, Ele vem explicar para aquele povo, Ele vem explicar o que vai acontecer no futuro. Olha o que vai acontecer no futuro, lá no ano de 2025, olha o que vai acontecer. Ele diz, porque é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. O Senhor partiu da terra, Ele morreu por nós, Ele foi crucificado por nós, pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e deixou aqui o seu Espírito Santo. Instruiu mais um pouco os seus discípulos, já tinha instruído durante 3 anos e meio. Mas agora Ele instrui através do Espírito Santo, através da palavra dEle que nós estamos lendo todos os dias, amém? Quem aqui está lendo a palavra dEle todos os dias? Então, Ele vem falando aos nossos ouvidos, e Ele diz aqui que Ele chamou os seus servos, eu e você. Eu e você. Ele chamou os seus servos, e a um Ele deu-lhes os seus bens. O bem era de quem? Era do Senhor? Era, igreja. Eram os bens daquele Senhor. Aquele Senhor representa Cristo, representa o próprio Deus, né? Então Ele deu os bens dEle. Tá? E não tem bem maior para Ele do que eu e você. Não tem. Ali Ele se entregou pelos bens dEle, para nos dar a salvação. Olha que Deus maravilhoso, que Deus bondoso, né? Entregou-lhe
lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, segundo a sua capacitação, e ausentou-se logo para longe. O Senhor está distante, Ele está aqui conosco, o Espírito Santo dele está aqui conosco, mas Ele entrega, e sabe, Ele está fazendo uma comparação com algo que aquelas pessoas tinham conhecimento. Sabe o que era? Um talento. Talento era uma moeda, era uma condição financeira, era um bem monetário. Ele equivalia a 35 quilos, ou de prata, ou de ouro. Então esse senhor deu 35 quilos, vezes 5, porque eram 5 talentos para um. Um talento, 35 quilos de prata. Um trabalhador assalariado demorava só 20 anos para ganhar. 20 anos de trabalho para você conseguir obter um talento. E esse senhor, ele deu seus bens, coisa realmente importante, cara, nas mãos dos seus servos, para cuidar, para administrar para ele. Então você imagina, 5 talentos, dá mais ou menos 175 quilos. 175 quilos de ouro. Pelo preço da grama, você imagina quanto não era, né? E você confiar na mão de uma pessoa, de um servo. Quem é servo aqui, levanta a mão. O Senhor, Ele deixou nas suas mãos algo muito caro, muito importante. E nós vamos falar dessas coisas que são muito importantes, que o Senhor deixou nas suas mãos. Então Ele deixou isso, para um, 5 talentos, para outro, 2 talentos, segundo as condições, a capacidade daquela pessoa. E para o outro, 1 talento. Isso quer dizer que cada um de nós é diferente um do outro, mas o Senhor nos ama a todos. Então, ninguém nasce sabendo tudo. Aos poucos e com dedicação, a gente vai granjeando, a gente vai ampliando, a gente vai crescendo, não é assim? Na escolinha você começa a aprender o beabá, daqui a pouquinho está fazendo tabuada, daqui a pouquinho você está na faculdade, daqui a pouquinho você é um empresário, não é assim? Ou então um CEO de uma grande multinacional, de uma grande empresa. Foi gradativamente, ninguém nasce gerente executivo, diretor de uma empresa, não. Foi gradativamente, de acordo com a condição de cada um, com a capacidade de cada um. Que amor é esse? Que tem paciência. Já pensou falar, não, mas você é burro demais. Não, você é um incompetente, te dei 5 talentos. Não, ele deu para um 5. Ele sabia, ele conhecia. Para o outro ele deu 2. Para o outro ele deu 1. Ele só podia conseguir administrar 1 naquele momento. Mas quando aquele senhor sai depressa, em seguida, aquele que recebe 5 vai trabalhar aqueles 5 talentos. E ele granjeia, ele aumenta, ele produz, ele desenvolve mais 5 outros talentos. Ele não ficou parado. Afinal de contas, o Senhor confiou em mim. Olha só a confiança que esse Senhor teve em mim, de me dar 175 quilos de ouro. Os bens dele, ele entregou nas minhas mãos.
Eu poderia acabar com tudo, mas Ele confiou que eu multiplicasse. E por essa confiança eu vou lutar. Por essa confiança eu vou me dedicar. Eu vou me aplicar. Se você não se aplicar, não vai acontecer nada na escola. Você não vai aprender. Se você não estudar, não vai aprender. Se você não trabalhar, você não vai receber. Você não vai terminar a sua tarefa. Não é assim? No mundo espiritual também é assim. O Senhor, Ele está aqui, como eu mencionei, a palavra é dura, mas Ele está querendo com amor nos ensinar. Ele sempre vem nos ensinar com amor. Ao contrário do inimigo, ele dá as coisas para depois tirar tudo. Ele entrega a facilidade para depois cobrar caro. Sabe o que? A tua alma, a tua vida. E aí, esse Senhor que nos ama tanto, vai e entrega os 5 talentos para um, 2 para outro, e eles multiplicaram. O que ganhou 5, multiplicou, trabalhou e conseguiu mais 5. O de 2 trabalhou e conseguiu mais 2. E o de 1, ele trabalhou e conseguiu mais quantos, igreja? Como? 0. Será que ele trabalhou? Ele não trabalhou. Será que nós estamos trabalhando para o Senhor? Porque à medida em que o Senhor vem e fala conosco e nos instrui, é como se você estivesse num curso dentro da sua empresa. Olha, nós vamos produzir mais, trocamos as máquinas, esses equipamentos aqui estão obsoletos, já não produz mais, já não serve mais, são muito barulhentos, causam muitos danos ao ambiente, à pessoa, né? São insalubres. Agora nós temos que aprender com essas outras máquinas aqui. Então nós vamos ministrar um curso aqui, todo mundo vai aprender, amém? Ou não amém? Então, já que é amém, nós vamos lá e vamos aprender a trabalhar com aquelas máquinas. Você vai se dedicar, vai crescer, vai estudar em casa. Você aprendeu na escola, na empresa, mas lá na tua casa você vai pegar de novo. Eu fazia isso. Eu vou ler de novo aqui, eu vou ver os meus rabiscos, os meus rascunhos. Por quê? Porque eu quero ser bom nisso. Eu quero pegar rapidinho essa situação para poder desenvolver e produzir muito na minha empresa. A tua empresa é o reino. É o reino. O que nós estamos produzindo? Cadê os nossos frutos? Cadê os nossos talentos que nos foram entregues? Nós estamos mesmo resolvendo as coisas para o Senhor como Ele nos confiou? Ou não? Nós estamos dormindo, fazendo como esse que recebeu um talento, e aí ele recebe um talento, e ele, quando chega ao seu Senhor, veja só como é maravilhoso esse Senhor. Esse Senhor, Ele é muito bom, e Ele está dizendo, o reino dos céus é assim. E aí Ele pega e diz, mas o que recebera um foi e cavou na terra, e escolheu. Tem um detalhe aqui que eu gosto muito. Entregou os seus bens, a um deu tanto, tá? Conforme a sua capacidade, verso 16, e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou, ou seja, foi praticamente de imediato. Ele partiu e o que recebeu 5 já foi trabalhar, já foi atrás, ele foi diligente, né? O que recebeu 2 também foi diligente, o que recebeu 1 também foi diligente. Espera um pouquinho, deixa eu cavar aqui, tá bom, nem vou cavar muito longe, porque se eu for até lá, a fadiga, vou ficar fadigado, que nem o Jaiminho. Deixa eu ir lá, do Chaves, esse é mais recente, vocês lembram do Chaves? Então, o Chaves tinha lá o Jaiminho ele ia bem devagarzinho para evitar a fadiga,
Então esse também, ele foi lá bem devagarzinho, foi lá cavar para enterrar o talento dele. 35 quilos. Meu, ele podia ter dado 1 quilo só para mim. Tem aquele que reclama. Eu quero ficar no banco só, quietinho. Eu quero ficar, eu quero entrar, sair, glória a Deus, e vou para minha casa. É o que eu quero. Chega, vou ficar aí me expondo, vou ficar aí, às vezes tem muvuca, tem um monte de coisa. Não quero isso, eu quero paz. Vou te falar, nós só vamos ter paz quando estivermos com Ele. Aí nós vamos ter paz. Enquanto estivermos aqui, todos nós teremos guerra. A guerra da carne contra o espírito. Por quê? Porque o espírito, ele quer uma coisa, mas a carne grita mais forte. Ela salta aos olhos, aos ouvidos, aos lábios, sabe? Na mente fica cozinhando. E a gente tem que tomar essa cautela, esse cuidado, mas muitas das vezes nós não nos apercebemos, não ficamos ali, sabe, de olho em tudo. Sabe aquele que solta os olhão assim, fala, espera um pouquinho, eu estou vendo radarzinho. Não, está ali. Então ele foi do ladinho, cavou e enterrou o talento dele. Quando o meu Senhor chegar, eu vou devolver todo o que é teu. E nem olhou para o que os outros estavam fazendo. Porque se ele tivesse pelo menos olhado, ele ia falar, olha, eles estão multiplicando. Isso é bom. Conversa com um aqui, conversa com outro ali, fala do amor de Cristo aqui, fala para o outro, olha, Deus é contigo, acalma, é o Senhor que te conforta, é o Senhor que te consola, é Ele que nos supre. Está faltando algo? Com o Senhor não falta nada. Não que você vai ter tudo, mas você não vai sentir necessidade. Sabe? Vai passar, glorificando ao Senhor, vai passar. Quantas dificuldades, quantos problemas, quantas situações não já vieram e virão sobre as nossas vidas, mas elas são passageiras. Aí ele diz, né? E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aqui tem uma notícia para você. Você vai ter que prestar contas. Nós vamos ter que prestar contas, igreja. Servos, vai chegar o dia da prestação de contas. Às vezes, quando era pequeno, a gente tinha que prestar conta para o pai e para a mãe. A cama está desfeita. Quem ficou responsável por arrumar as camas? Quem que ficou responsável por varrer a sala, o quarto, a cozinha? Quem ficou responsável por lavar a louça? Lavar o banheiro? Vocês já tiveram isso, que prestar conta para os seus pais disso? Tem gente aqui que eu acredito que não faz nada. Espero que eu esteja errado. Temos que fazer, ajudar os nossos pais, ajudar os nossos filhos, ajudar os nossos irmãos de sangue e aqueles que não são de sangue também. Porque não é irmão de sangue que não é um filho de Deus, e você também é um filho de Deus, uma filha de Deus. Então você tem que fazer a tua parte. E aí, hora de prestar contas, verso 20, então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Vocês conseguiram perceber a alegria dessa pessoa? Parece que às vezes a gente lê algo. Quem gosta de ler livros?
Porque quando a gente lê livros, você entra na história. E quando você consegue entrar na história, não é uma leitura simplória, você consegue observar o prazer daquela pessoa. Senhor, está aqui, olha, os 5 talentos que o Senhor me deu, está aqui. Olha só os outros 5 que eu ganhei. Não parece que foi dessa forma? Eu vejo dessa forma. Olha, Senhor, aqui está os 5 que você me deu, que o Senhor me confiou. Ele podia ter conseguido só 1, mas ele conseguiu 5, outros 5 aqui. Olha a alegria, quando a gente vê alguém que a gente semeou a palavra de Deus, alguém que a gente abraçou, acolheu, sabe, pode até não ter entrado aqui na casa do Senhor, nesta casa do Senhor, mas entrou em outra casa do Senhor, pode ter apenas confortado o coração daquela pessoa que estava em sofrimento, né, que estava ali triste por uma perda, por uma situação triste, mas você deu um abraço, deu um aperto de mão, falou, eu te amo, Jesus te ama, olha, Jesus está no controle, olha, Jesus está vendo, sabe, Ele está amparando cada lágrima tua. Hoje você está chorando, mas amanhã você vai sorrir. Oh, glória a Deus por isso. Aí você está fazendo algo, você pode até não ver depois o resultado, mas vai ter um resultado. E o Senhor, Ele está vendo tudo. E aí, Ele diz, outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, 175 quilos é pouco, para Deus é pouco. O outro recebeu 70 quilos, 2 talentos, 70 quilos, mais que o peso dele talvez, é pouco. O outro recebeu 35 quilos, é pouco. Quanto será que você tem recebido? Porque o Senhor aqui disse, sobre o pouco foste fiel. Uma alma é importante para Deus. Uma alma já é importante para Deus. Se você conseguir trazer uma alma para o reino, sabe, se você conseguir saquear o inferno, trazer de volta uma pessoa que estava ali abalada, desfalecida, triste, trazer um pouco de alegria, já valeu para Deus. Você é importante. Sabe o que Deus vai fazer? Vai te chamar bom, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Olha só, um elogio do Senhor. Às vezes a gente pensa que é pouco, mas olha, a gente espera um elogio do pastor Reniel, do líder do louvor, do líder dos obreiros, não é assim? Olha, eu estou falando do Senhor. O Senhor vai falar, servo bom e fiel. Não é pouca coisa, é porque é o Senhor que está dizendo para você, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. E não para por aqui, olha só a recompensa, olha a recompensa. Eu só estou meio ceguinho, tá? Mas eu me acho. E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Olha, vem se alegrar aqui. Venha regozijar aqui, ó. Vem cá, vem aqui perto de mim. Porque entrar no gozo, ter alegria já é bom. Mas ter alegria do Senhor. Aqui nós vamos ter um aniversário daqui a menos de 2 semanas, não é? Momento alegre,
Mas você imagina, no gozo do Senhor, na alegria do Senhor, você poder estar lá e ver todas aquelas maravilhas, todas aquelas pessoas, ver o Senhor, estar com Ele, alegre nele. Não tem coisa melhor, não tem coisa melhor. A vida eterna, Ele já nos deu, mas a gente pode perder. Vai depender de quem? De mim, de você. Se formos realmente fiéis, né? Trabalharmos. Tem o louvor da harpa: na vinha e na seara do Senhor, trabalhar, né? Então, tem uns hinos assim da harpa, eu acho maravilhoso. Eu não lembro muito a letra de alguns, mas olha, se você tiver com a harpa na mão, é bênção demais. E o Senhor lhe disse: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, bem menos, mas ele multiplicou. Ele multiplicou. Ele trabalhou aqueles talentos, né? De repente você não sabe, não tem desenvoltura, tem vergonha de falar aqui no altar. Pegar o microfone e falar no altar. Ou louvar. Nossa, minha esposa falava: você quer espantar a igreja? Era quando eu louvava, não era bem. É uma bênção louvando. Tá, eu gostava, viu? E gosto, mas a voz não ajuda muito. O ritmo também, para entrar, vai bater palma, de repente, opa, sabe? Mas a gente não pode parar. De repente você tem outros dons e você pode usar. Lá fora tem muita gente, nessa seara tem muito o que fazer. Falar só aqui para vocês é fácil, né? Agora, falar lá fora, buscar lá fora, trazer aqui, é muito importante. E às vezes, uma pequena pessoa, que está às vezes num farol, num ponto de ônibus, no metrô, olha, já é maravilhoso. Alguém assim, realmente desesperado, e de repente você chegar e ajudar com um pãozinho, com alguma coisa ali, e de repente a pessoa ser grata, e você fala: ô Senhor, que bom, que o Senhor me colocou aqui para servir. Porque a gente, quando morre, não leva nada, fica tudo aqui. Não tem gaveta, não tem casa que vai, não tem, sabe o que vai levar? As boas coisas que nós fizemos, né? Então, isso é muito importante, você trazer à mente, à memória, aquilo que é realmente importante, sabe? Aquela pessoa amada, querida, que em breve estaremos vendo novamente, em breve. E chegando também o que tinha recebido 2, e disse-lhe o seu senhor, verso 22, agora 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, te conhecia-te, ou seja, eu te conheço, sabendo quem tu és. Será que ele sabia mesmo? Às vezes a gente pensa que sabe quem é o Senhor, né? O Senhor, Ele é generoso, bondoso, porque que Senhor... Irmã, se a senhora tem um carro vermelhinho, que eu sei bem, deixa ele comigo, irmã. Eu não tenho habilitação, tá? Não tenho habilitação. Mas deixa ele comigo, deixa eu dar umas voltas aí com ele, ir para um canto. Você faria isso? Esse Senhor entregou seus bens a 5 talentos, 175 quilos.
de ouro. Olha só, para ele multiplicar. A irmã não empresta nem o carrinho dela para mim, mas o Senhor me dá os bens dele para eu administrar. Vocês são os bens dele. Nós somos os bens dele. Lá fora tem muito bem do Senhor para todos nós. Você não precisa ficar atropelando. Não, esse é meu, eu vi primeiro. Não, tem muito. O Senhor tem muito. Ele diz: no pouco foste fiel. Ou seja, para Deus é pouco, porque a seara é muito grande, mas Ele tem para mim e para você, e quer entregar para mim e para você, e quer usar, quer ver você trabalhando, e você não pode ficar só no banco. Você não sabe louvar? Amém. Não sabe pregar? Amém. Só conversa. Pregar é conversar. Você não ora, orar é falar com Deus. Você vai falar para a pessoa: olha, o Senhor é bom por causa disso. Diz: calma, conforta o teu coração. Daqui a pouco essa dor passa, daqui a pouco você vai ver. O Senhor sabe de todas as coisas, Ele prepara todas as coisas e nada foge do controle dEle. Você pensa que fugiu, mas está ainda no controle dEle, e Ele te ama. Ele te ama. Você é o bem maior que Ele tem. Ele deu o Filho dEle para morrer na cruz por mim e por você. Olha o quanto você vale, o quanto cada um de nós valemos. E às vezes nós não conseguimos enxergar isso, o quanto eu sou lindo. Minha mãe diz que eu sou lindo. Alguns falam que ela está ficando ceguinha, mas eu acredito na minha mãe. Acredita também, viu? Você é lindo, é linda do Senhor. O Senhor vê você assim como uma preciosidade. O Senhor não tem prazer em perder ninguém. Ah, eu errei, eu falhei, eu caí. Tudo bem, tudo bem. Sabe o que foi isso? Foi um investimento. Não era, você não deu ouvidos, você não ficou atento, você não vigiou. Mas eu estou no controle. Você caiu? Eu estendo a mão de novo e te levanto. Você está sofrendo? Eu estou no teu barco. Ou seja, eu estou contigo. Você vai chorar? Vai chorar, tem que chorar. Mas calma, eu sou contigo. Você é precioso para mim. E aí ele diz: olha, eu te conheço. Se conhecesse de verdade, sabia que podia até não ter granjeado nada, não ter aumentado em nada, o que é difícil acontecer. Mas se não tivesse feito nada, conseguido nada, mas você trabalhou, glória a Deus. É como eu falei, às vezes a gente semeia aqui e o outro colhe lá. O outro vai colher lá, mas você semeou. Talvez eu não sei fazer isso, como eu mencionei, de louvar, pregar, dançar. Não sei, tá? Seria horrível, ia cair, ia fazer um monte de coisa, mas sempre tem alguma coisa que você pode fazer na obra do Senhor. Às vezes é pegar um copo d'água, como o pastor Sérgio veio e trouxe aqui para mim, olha. Para matar a sede. Só que tem uma sede que você pode matar e não mata. Você está recebendo, você não tem que só guardar, você tem que multiplicar isso. Esta palavra, ela não pode ficar parada no teu coração, na tua mente, nos teus ouvidos. Ela tem que ficar ali nos seus lábios, no seu coração sim, mas nos seus lábios, para falar para outras pessoas que necessitam ouvir essa mensagem, essa palavra, o amor de Deus. É isso que você tem que fazer. De repente, você também não quer falar, mas olha, eu posso semear na obra do Senhor. Você semeando na obra do Senhor, o que acontece? A igreja fica aberta.
Então outras pessoas terão a oportunidade de fazer aquilo que você não pode fazer, mas você pode fazer talvez alguma coisa que o outro não pode fazer. Está desempregado, não pode semear, você pode, semeia. Ah, eu posso limpar o banheiro? Limpa. Eu posso trazer um copo de plástico? Traga. Tem sempre alguma coisa que você pode fazer na casa de Deus, na obra do Senhor, principalmente lá fora. Recebe aqui os seus talentos e vai multiplicar lá fora, porque o Senhor vai cobrar de você. O Senhor disse: vigiai lá com aquelas noivas, né, as virgens, mas tinha as nécias. Eu espero que você não seja nécio, nécia, que você seja sábio, que você possa multiplicar e querer multiplicar, porque o Senhor quer fazer na tua vida. O Senhor quer, basta você falar: eis-me aqui, eis-me aqui. E atemorizado, ele diz: sei que és homem duro. Olha, é como foi louvado aqui, o temor do Senhor. Esse temor não é para você ter medo, não. Esse temor é respeito. Sabe, respeito. Olha, Ele é o Senhor. Não é qualquer um. É o Senhor Deus. No livro de Gênesis, era Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus. Aí veio a serpente. Foi assim que Deus disse. Ele já modificou, Ele tirou parte, e Ele faz isso toda hora. Ele vai modificar e vai chegar com você, tirando o senhorio de Deus. Não permita isso. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é Deus e é Senhor. E se Ele é Senhor, nós estamos nas mãos dEle. Estamos aqui para sermos servos do Senhor. Que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Olha, ele sabia mesmo, Deus faz isso. Deus faz isso. E atemorizado, aí ele já está dizendo com medo. Deus não quer que você tenha medo dele. Você errou. Olha, Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Sabe, daquele palavrão que você disse hoje à tarde? Pois é. Daquela briga que você teve com o teu irmão, com a tua mãe, do que você pensou, Ele sabe. Você só pensou, mas Ele sabe. Mas Ele te ama. Ele te ama. Que Ele está disposto a perdoar você hoje, como Ele está disposto a perdoar todos os dias. Só que vigia, busca mais azeite, trabalha mais na seara do Senhor, se aplica mais nas coisas do Senhor. Às vezes nós fazemos para o homem uma coisa tão perfeita, e para Deus, Deus sabe meu coração. Não é assim? Deus sabe meu coração. Faz o melhor para Deus. O teu melhor. De repente o teu melhor não é igual ao meu. O teu melhor é muito acima do meu. Mas eu procuro fazer o meu melhor, e eu tenho que fazer o meu melhor, e você tem que fazer o teu melhor. Não olha para a direita, para a esquerda, olha para Deus. Se a gente for olhar para o homem, a gente cai. Porque nós, homens, seres humanos, somos falhos mesmos. Mas Deus, Ele é perfeito. O nosso alvo não é o Itaú, não. É Deus. Deus é o nosso alvo. É Ele que nós temos que buscar, procurar acertar, sabe? Procurar acertar. E aí ele responde: e temorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Nem Senhor Ele não chama de Senhor. Nem de Senhor Ele chama. Você sabe quem é Ele?
Tem um hino um louvor da Fernanda Brum, o pessoal aqui que gosta muito da Fernanda Brum, tem um louvor dela que fala: Ele, Jesus, Ele, o Senhor, o eu sou, é Ele, né? O nosso Todo-Poderoso. Respondendo, porém, o seu Senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, mau e negligente. Veja, enquanto os outros que trabalharam, que multiplicaram, receberam do Senhor o elogio: servo bom e fiel, servo bom e fiel. Esse recebeu as consequências da negligência dele. Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e junto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Ou seja, aquele que não multiplica vai perder o que tem. Você tem escutado a palavra do Senhor aqui muitas e muitas vezes. Você tem que semear, você tem que trabalhar. Se você não multiplicar, se você só guardar para você, você vai ser servo infiel, negligente. O Senhor está dizendo aqui que nós temos que trabalhar mais, nos aplicar mais. Ele está chamando a atenção da gente para que a gente venha a despertar, se encher de azeite novamente. Está faltando azeite? Faz tempo que você não busca o Senhor? Busca Ele nas madrugadas, busca Ele de dia, de tarde, de noite, fala com Ele, porque Ele quer ouvir a tua voz. Eu tenho uma filha que está um pouquinho distante, mora numa cidade aqui próxima, né? Mas já faz mais de uma semana que eu não ouço a voz dela, faz um pouco mais. Ah, como eu queria ouvir a voz dela. Imagina Deus, se a gente que é falho, que pecamos, queremos o melhor para os nossos filhos, esperamos o melhor, não é assim? E aí muitas das vezes não recebemos, damos e não recebemos. O Senhor dá 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, Ele deu muito. Ele espera de mim, de você, algo mais. Não deixe seu Pai, seu Deus triste. Ele quer ouvir a sua voz. Fale mais com Ele, busque mais a Ele. Se aproxime dEle. Ele tem uma intimidade, Ele vai falar para você. Entra no gozo, entra no prazer, venha se alegrar aqui comigo. Qual é o pai que não quer que o filho se alegre com ele? Recebeu o filho ali, outro dia desses, a pastora Célia e o pastor Milton, eles receberam os familiares lá na casa deles, não foi? Fez ali um churrasquinho, tal. O prazer de ver toda a casa junto, né? A família ali, porque não é toda hora, não é, a gente sabe isso, mas não custa você pegar o celular e ligar para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, custa? Custa você abrir a Bíblia e falar com teu pai?
O Senhor está nos ensinando hoje a buscar mais Ele, a vigiarmos mais, porque o mundo tem muita coisa aí que está sendo oferecido e você está recebendo e não está percebendo que está sendo distanciado do Senhor. Essa é a mensagem que Deus tem para mim e para você. Ele tem a vida eterna. Você pode regozijar no gozo eterno com o Pai, ou você pode lançar aí, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes. E o Pai não quer isso para você. Por isso que Ele está chamando hoje a sua atenção. Eu falei palavra dura, mas não é não. É palavra de amor. Quem ama diz não. Não, filho, não faça de qualquer forma. Não, filho, não é teu, é meu, é meu. Eu estou dando os meus bens a vocês. A igreja não é de pessoas. Não é. Quando a gente faz, a gente tem que fazer para Deus. É para Ele, tudo é para Ele, por Ele. Honra e glória ao nosso Senhor, amém? Aplauda ao Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero estar chamando aqui meu querido pastor Sérgio, que vai continuar aqui. A banda vai tocar agora, depois da sua ministração, é isso? Ou já? Então eu quero chamar a banda aqui. Vocês veem, eu me confundo tudo. A igreja pode se levantar, vamos adorar a Deus. Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Você vai louvar, sabe quem? Ao Todo-Poderoso, ao Rei dos Reis. Eu fiz um esboço, tive o trabalho até de digitar, depois que eu rascunhei, mas nem usei. Glórias a Deus. Aleluias. Nós te louvamos, Senhor Jesus. Seja exaltado sobre nós, Pai. Oferecemos o nosso melhor a Ti nessa noite. Nossos dons, os nossos talentos são para Te servir, Pai. Não a nós, nenhuma honra a nós, ao nosso nome, mas ao Teu, Senhor Jesus. Que o Senhor seja exaltado sobre nós, engrandecido sobre este lugar. Que o Seu nome seja, Pai, engrandecido sobre nós. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por nos escolher. Obrigada, Senhor, por nos chamar de filhos. Aleluia, Jesus, seja exaltado sobre nós. Aqui está a Sua igreja, Pai. A Sua noiva adornada que te espera, Jesus. Manifesta do Teu poder e a Tua glória sobre nós. E que possamos Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Oferecendo o nosso melhor a Ti. Só o Senhor é digno de tudo, Pai. Aleluias. Obrigada, Jesus. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Meus dons e talentos são pra Te servir.
Declare a Ele: meus dons e talentos. Meus dons e talentos são pra te servir. Tudo a Ele. Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ti, Pai. Tudo que nós temos, tudo que nós somos vem de Ti. Porque se há algo bom em nós, é o Senhor que habita em nós, Pai. Nós não temos nada de bom a lhe oferecer, mas o Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Vem completar a Tua obra em nós. Manifesta o Teu poder e a Tua glória através das nossas vidas, Jesus. Até que o mundo possa ver Tua glória em nosso rosto brilhará. Meus dons e talentos são para Ti, Jesus. Meus dons e talentos são para Te servir. Meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão da minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus, amém? Quem tomou posse dessa palavra? Então esconde ela no seu coração, aonde ninguém pode roubar de você, amém? Quero conjecturar essa palavra aqui no livro de Lucas. E quem aqui é escolhido de Deus? Quem aqui foi chamado por Deus? Quem aqui tem talento? Quantos talentos você tem? Eu só tenho um. Só umzinho. Sou que nem o pastor. Se eu for cantar, a turma já me tira do altar. Eu só sei cantar aquela que ele cantou aqui. Trabalhar e orar. Né? E a minha esposa fala, vai cantar lá no quarto, fecha a porta para ninguém ouvir. Mas papai escuta e ele ama. Não importa quantos talentos você tem. O importante é que você é escolhido de Deus, foi chamado por Deus, e foi dado para você um talento, e muitas vezes o um talento que Deus te deu, ele vale por todos aqueles 5, 10, 15, 20, porque o talento que Deus te deu, ele é único. Então aprenda a cuidar daquilo que Deus te deu. E aqui no livro de Lucas, o pastor estava pregando aqui, e essa palavra veio ao meu coração, livro de Lucas, capítulo 13, versículo 6, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, e Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar frutos nela, não achou. E então disse ao homem que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, e não encontro nada, portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu, Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha adubo. Aqui está estrume. Sabe o que é estrume? Uma coisa que ninguém dá nada. Pode assentar a igreja. Aqui a gente vê o texto que o pastor leu, que um homem
foi dado para ele um talento. E aquilo que foi dado, o que ele faz? Ele ficou com medo de ele não conseguir multiplicar ou ele perder aquilo que foi dado e ele enterra, ele esconde. Mas aqui a gente vê o texto, um outro homem dizendo: ei, deixa que eu cave, que eu vou cuidar, mas aquilo que aos olhos do Senhor ainda não está dando fruto, Ele vai dar. Assim foi a minha vida, assim foi a tua vida. Outra hora nós entramos por aquela porta, sem ninguém dar nada por nós, com a vida destruída, uma vida totalmente acabada. A gente não conseguia dormir, eu era assim, não tinha paz, não amava. Como o pastor disse, a gente que é pai, às vezes você quer ouvir a voz do seu filho. Imagina Deus, quantas vezes, quantos dias ou quantos meses, quantos anos pessoas deixam de falar com o nosso pai. Você já parou para você pensar? Que tipo de talento que Deus te deu? Você já parou para se analisar quem é você nesse cenário? A palavra diz que Deus manda plantar uma figueira no meio de uma vinha. Essa figueira sou eu, essa figueira é você, exclusivo, é única. Você foi plantado no meio de uma vinha, numa terra fértil. Você olha ao seu redor, vê pessoas melhores do que você, mais estudada, mais preparada, mas Deus está falando nessa noite: ei, eu escolhi e plantei você. Eu trouxe você para cá, eu te coloquei, eu te plantei, eu quero que você dê fruto, que eu venho para comer do teu fruto. Você é exclusivo, eu sou exclusivo. A gente não tem que ficar olhando para os outros, nós temos que olhar para aquele que trouxe e nos plantou. E aí entra quem? O anjo da igreja, aquele que cuida. Quando o Senhor vem comer e você ainda não deu, porque você está olhando para o lado errado, aí ele vem e fala: vou cortar. Aí o anjo fala: vai não, deixa que eu cuido, eu estou cuidando, eu estou tratando, eu estou ensinando. Eu estou ensinando. Na hora certa o Senhor vai vir, ele vai dar fruto. Então agora é a hora de a gente dar fruto e a gente entra no texto que o pastor leu. Pois será como um homem que, ausentando do país, chamou os seus servos, ele lhes confiou os seus bens. O que Deus confiou para mim e para você? Os bens dele. Quais são os bens dele? É seu carro? É sua casa? É seu paletó? É seu sapato? É seu dinheiro? O que Deus entregou para você? São pessoas. Deus te entregou pessoas para você evangelizar, para você cuidar. Pastor, eu não prego, eu não louvo, eu não sei tocar. Ei, mas você pode fazer o quê? Ajudar a obra para que pessoas possam ministrar, pessoas possam louvar, pessoas possam orar, pessoas possam tocar, pessoas possam fazer a diferença para que outras pessoas sejam também alcançadas através da minha e da tua vida. Pastor, mas eu tenho tão pouco. Mas o que ele diz? Se você for fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Mas se você não é fiel nem no pouco, um dia eu quebrei a cara. Falei, eu não vou dar R$2. Aí Deus usou o pastor para falar: se tu não tem coragem de entregar os R$2, por que tu quer sair da onde eu te coloquei? E eu comecei a chorar, baixei a bola e fiquei quieto. Falei, Senhor, estou com vergonha. Por quê? Porque às vezes a gente acha que Deus só se agrada com muito. E Ele está falando, não, é com pouquinho. Começa com pouquinho, que depois você vai chegar no muito. Porque não adianta você esperar o muito, se você não dá nem um pouco. Então, os nossos obreiros vão estar passando. Você que tem condições, você que não tem, peça para Deus, clama, cobra, fala para ele, Senhor, não tenho, sem nada. Me ajuda aí, né? Vai. Porque o negócio está feio aqui, né? Eu abro a carteira aqui, só vejo conta, só. Hoje caiu um papelzinho do bolso meu, né? E veio uma senhorinha, coitada, correndo atrás de mim, ela não conseguia andar direito, e eu andando rápido, e ela atrás de mim, catou assim, moço, caiu isso do lado do seu bolso. Falei, eu não quero isso, não é conta, fica para a senhora. Aí ela, não, toma. Falei, se fosse a nota de 100, né? Ela falou, não, é uma conta mesmo. Eu falei, não, é conta, pode deixar, fica para a senhora. Brincando com ela.
Ela falou, não, moço, se fosse 100 eu ia devolver também. Eu falei, eu não tenho dúvida disso. Né? Porque Deus ama as pessoas que são fiéis, pessoas que são honestas, sinceras. Então eu quero te dizer que você é essa pessoa. Seja fiel diante com Deus. Né? Tudo aquilo que Ele te entregou, tudo aquilo que Ele te deu. Se Ele não te deu nada, fica tranquilo, Deus sabe o que está fazendo. Mas também não deixa de cobrar. Né? Tem que sair do barco, caminhar sobre as águas. Porque senão, como é que vai conseguir? Então você que vai, quiser fazer o Pix, o nosso Pix já está aqui? Não. Mas a gente tem o Pix, a chave Pix já está ali. Se você quiser passar a maquininha, levanta a mão, o obreiro vai trazer até você aí. Pode ficar tranquilo. E não deixe de ajudar, de fazer essa obra que é linda e maravilhosa. E essa obra, como já foi dito, ela está rompendo e está crescendo. Romper e crescer. Né? Mas, preste atenção. Todas as almas é importante para Deus. Nenhuma alma é deixada para trás. Então, todas as almas é importante para Deus, que nós possamos ganhar todas elas. Porque se perder uma, não tem. A Bíblia diz que deixou 99 no deserto para ir atrás de uma. Então, para mim, uma alma perdida é guerra perdida. Todas as almas têm que ser ganhadas. E eu oro por isso e torço e peço a Deus para que todas as almas sejam ganhadas em nome de Jesus. Se coloca de pé. Você que vai entregar o santo dízimo, vem aqui à frente. Você que vai ofertar, se quiser vir aqui à frente também, se sinta à vontade. Se não quiser vir, fica aí mesmo. Mas agora é a hora de você levar o seu coração, seus olhos ao Senhor, aquele que te trouxe a providência, aquele que cuida de você, aquele que te escolheu, aquele que te trouxe você para essa vinha, aquele que está na sua casa, está na sua vida, está no seu trabalho, aquele que nunca vai te deixar. Então feche os seus olhos e vamos estar orando agora, orando e clamando, entregando para Ele nesta noite. Pai querido, Pai amado, a minha oração, Senhor, é sincera, Pai, e simples. Oh Deus, nós somos aquela figueira, Pai, que outra hora plantada em uma vinha para dar fruto, e o fruto que o Senhor deseja comer, mas olhando o Senhor para o nosso redor, a gente não entregou aquilo que era para entregar. Mas que nessa noite, Pai, eu te peço, Senhor, oh Deus, que caia por terra, Pai, toda a confusão, todo levante, Senhor, que está no coração do teu servo, Pai. Às vezes é pouco, Senhor, mas no pouco o Senhor transforme muito. Então que o Senhor venha colocar no coração dele, Pai, que tudo aquilo que ele faz por essa obra, por essa igreja, não é para o homem, mas sim é para o crescimento, Senhor, do teu evangelho, Pai. Para que pessoas possam ser curadas, transformadas, para que pessoas possam ser alcançadas em nome de Jesus. Então abençoa os dizimistas dessa casa, abençoa também, Senhor, os ofertantes, aquele que está tirando uma oferta, Pai, do seu coração para entregar a Ti nesta noite. Que essa oferta venha trazer, Senhor, oh Deus, muitas bênçãos, Senhor, nesta casa. E que ela seja também, Senhor, 10 vezes mais abençoada em tudo aquilo que ela está te oferecendo. E aquele que hoje não tem, Senhor, e não tem condições, e o Senhor sabe que ele não tem, Pai, abre a janela do céu, derrama sobre a vida dele as suas bênçãos, Pai. Que ele não venha ter necessidade, que ele não venha sentir falta de te servir em todas as áreas, porque eu sei que o Senhor é um Deus de providência, é um Deus que promete e cumpre. Então, em nome de Jesus, que a tua casa e a tua igreja não venha sentir falta de nada na tua presença. Você que crê, diga amém. Saia do seu lugar com muita alegria. Vamos depositar aqui nesta arca. Deus ama aquele que faz com alegria. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Preste atenção. Olha
Olha o teu chamado. Evangelho anunciar. Eu fui escolhido. Você é escolhido. Da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor Jesus. Vamos estar recebendo aqui o pastor Milton com os recados e a bênção final. E tudo que o pastor Milton disser e você concordar, você vai dizer? Assim seja. O evangelista Luiz, ele vai dar um testemunho rapidinho para contemplar a nossa fé. Amém? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Cadê o pastor Reniel? Em nome de Jesus, esse profeta de Deus. Vem cá, pastor. Em nome de Jesus. Esse varão de guerra, labareda de fogo, maná do céu. Aleluia. Esse aqui é profeta, viu, igreja? Esse aqui é um homem de Deus. Irmãos, é até engraçado, né, contar testemunho. Porque Deus, ele é maravilhoso, Deus, ele é bom, em tudo que ele faz perfeito. Né, eu estava muito bem lá na minha empresa, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, fui muito abençoado. E aí começou a acontecer, pode se assentar, igreja. Começou a acontecer umas movimentações lá na igreja, algumas pessoas começaram a sair. E essa semana o meu diretor saiu, né? Hoje foi o último dia dele. E aí eu estava lá na minha mesa, saí para almoçar, que foi o almoço de despedida dele. E aí eu voltei para minha mesa, tinha um bilhete. E eu até postei lá nos meus status. Até agora eu não sei quem foi que colocou aquele bilhete na minha mesa, que onde falava que tudo que Deus faz é bom e o que Ele faz é certo. Né? Basta a gente saber esperar. E aí eu falei, glória a Deus. Ali meus olhos encheu de lágrima, porque eu amo ao Senhor, eu amo a sua obra e eu amo tudo que Ele faz. E aí, quando foi dando 4h30, e hoje, dia de sexta-feira, eu saio às 5, quando foi dando 4h30, minha chefe falou, não saia enquanto você não falar comigo. Eu falei, pronto. Meu Deus do céu. E aí eu falei, não é possível que deixou eu trabalhar o dia inteiro para me desligar às 5 horas da tarde. Ela falou, não saia enquanto você não falar comigo. Eu falei, amém. Foi dando 4h45, 4h50, eu já comecei a ficar agoniado. Deu 4h50. Falei, você não vai me chamar? Não, preciso ir embora, tem um culto. E ela é afastada dos caminhos do Senhor, mas eu creio que ela vai encontrar em nome de Jesus. E aí, quando deu 5 horas, ela me mandou mensagem no meu Teams lá, falando assim, vem, agoniado. Aí eu fui. Aí eu sentei, aí ela falou, olha, parabéns, né, você tem sido uma pessoa muito importante aqui no escritório. E aí ela começou a falar, meus olhos já começaram a encher de lágrimas, eu falei, é agora, Jesus. Tanta gente sendo desligada, movimentação, eu falando, é agora. E aí ela, e eu posso falar de Deus com você, porque eu sei que você é um homem de Deus. E eu glorifiquei o nome do Senhor, porque eu não preciso falar quem eu sou, mas as minhas atitudes demonstram quem eu sou. E aí ela olhou para mim e falou, você é um homem de Deus, então eu posso falar de Deus para você. Eu falei, amém. Ela falou assim, e ela citou Eclesiastes 3. Ela disse, há tempo para todo o propósito debaixo do céu, não é verdade? Eu falei, é verdade. E ela disse, e há um tempo para tudo. Quando ela disse há um tempo para tudo, eu falei, então, tchau. E ela falou, e há um tempo para tudo, e o seu tempo chegou. Eu falei, pronto, chegou o quê? O que chegou? O que chegou? Qual é o tempo que chegou? Minhas contas tá aí, o que chegou? Fala para mim. E aí, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, ela olhou para mim e falou, nós temos novos ares para você, e a empresa hoje está te promovendo novamente, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Né? Então, hoje, ela chegou para mim e falou, hoje você está coordenando, né, a operação, coordenando os embarques, e hoje a empresa está te direcionando para um novo nível, e eu, como sua chefe, sua diretora, quero dizer que agora eu quero que você seja especialista em seguros, né? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, tudo isso, irmãos, não é para minha honra, nem para minha glória, nem para minha exaltação. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu me constranja, o Senhor apareça. E como eu tenho
mantido fiel ao Senhor a casa dele, e agora mais do que nunca continuarei sendo coluna da casa do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, você que está aí, saiba esperar que Deus também vai te honrar, vai honrar a sua casa, vai honrar a sua família, e da mesma forma que Ele me abençoou, eu profetizo que Ele também vai te abençoar, em nome de Jesus. Aplaude ao nome do Senhor Jesus. Falei que ele vai virar chefe lá, hein? Já falei que ele vai virar chefe lá. A chefe dele vai subir.